Cara, pra te falar a verdade, eu nem sei ser uma pessoa conhecida, uma pessoa pública. Porque eu naturalmente sou tímido. Eu não sei chegar... Eu também não, tá? É difícil. É difícil, sabe? Eu nunca quis ser digital influencer, sabe? Essas coisas, nem sei fazer. Meu celular, eu esqueço o meu telefone. Tô numa conversa, eu esqueço que tem que ficar fazendo live e tal, eu esqueço dessas coisas. E eu comecei a ver que eu iniciei um trabalho aqui da defesa do consumidor em Minas, querendo só trazer esses valores, sabe? De justiça, de honestidade, verdade. E eu comecei a ser perseguido pra caramba. Cara, assim, o público não sabe como que eu sou perseguido. Porque eu também não vou pegar isso e vou vir pra frente das câmeras e ficar fazendo discurso de chororô, sabe? Mas assim, é perseguição, tão perseguindo meu patrimônio, persegue a minha família, persegue... E eu falei, cara, eu só tô querendo fazer o que o Estado deveria fazer. Eu só tô ajudando as pessoas. Eu tô ajudando uma pessoa que comprou a porcaria de uma geladeira e a loja não entregou essa geladeira pra ela. E ela foi do Procon e o Procon falou pra ela que é só daqui a 3 meses, 6 meses. Eu só tô querendo ajudar essa pessoa. E aí eu comecei a sofrer resistência por parte do empresariado, o empresariado desonesto. É bom frisar isso porque... o empresário sério, ele aproveita a oportunidade da Honda lá na empresa dela, enfim. Comecei a sofrer resistência do próprio Estado, sabe? Forças, poder judiciário, dando decisões assim, que eu falava assim, cara... Mas um dia, uma coisa pra mim, assim, ela foi muito fundamental. Eu fui convidado por uma grande emissora eu fui convidado por... todas as grandes emissoras para botar o programa lá, com exceção da Globo, que a Globo não tem essas coisas. Mas, cara, assim, eu fui no último andar de uma grande emissora aqui de Minas, a sede é em Minas, mas ela é nacional, e o diretor, eu acho, não sei se ela era diretora executiva, é o manda-chuva lá da emissora. Ele fez a reunião comigo e tal, ele falou assim, mas tem... patrocinador nosso que não dá pra ir. Eu falei assim, cara, não acredito nisso, cara. Assim, o mundo é isso. Sim, o mundo é isso. O mundo é isso, sabe? Quer dizer que eu vou fazer então um trabalho... Porque pra mim funciona assim, Renan. Se eu vou fazer um acordo contigo pra não ir na empresa X, eu tô sendo desonesto com a empresa que eu fui. Sim, é claro. Porque essa empresa, eu só fui lá porque ela não tem um acordo comigo. É isso que eu ia falar. Porque aí então é mais fácil você patrocinar. Exatamente. Senão você vai tomar uma Honda. Exatamente. Acaba com você. É isso. Eu tô sendo desonesto. E aí não tem como, de forma nenhuma, eu me afastar dos princípios cristãos, porque eu sou um cristão radical, cara. Jesus, ele falou assim, seja o vosso falar sim, sim, não, não. O que o pastor disse é procedência do maligno. Está escrito nas escrituras... bem-aventurado que tem fome e sede de justiça. Então eu creio que um dia eu vou estar de frente a Jesus. Da mesma forma que eu estou de frente para você, eu vou estar de frente dele. E é o nome dele que eu estou carregando. Então, se algum dia eu chegar à frente de Jesus e ele olhar para mim e ver que eu fui na empresa do Zé, mas na empresa do Antônio eu não fui, porque a empresa do Antônio era minha patrocinadora, eu sei que eu envergonharia o meu Cristo. E eu seria envergonhado por ele. Então, pra mim, eu falei, quando eu fui nessa reunião, eu falei assim, meu pai, não é possível isso. Eu falei, não, pra emissora, óbvio. Então, pensar que o mundo é isso e meus filhos estão aí pra crescer nesse mundo. Renan, pensar que... Eu tenho orado, assim... A gente orou no escritório esses dias e eu peço a Deus ânsia de vômito. E eu vou te explicar o que é isso. Eu peço a Deus assim, Deus, me dá nojo, me dá ânsia de vômito, porque se a gente não sentir ânsia de vômito quando alguém chegar e falar assim pra você, cara, mas você tá embarcado, você tem aí tantos votos, pra deputado você tava eleito, deputado federal você tava eleito, vem pro meu partido que eu vou te oferecer tanto. Cara, se o seu estômago não embrulhar... Eu ia falar sobre isso. Sabe? Eu falo assim, você morreu como cidadão. É isso. Você morreu como cristão. Exato. Sabe? Exato. E eu falei, não é possível que seja. Aí quando encontrei a missão, eu falei assim, cara, os caras são muito parecidos. Sabe? Mas é exatamente... Posso contar uma coisa do Kim? Sim. O Kim, quando ele montou o gabinete dele... A primeira coisa que ele colocou foi um quadro, em Brasília tem até hoje esse quadro, avisando assim, o dia que eu perder perder o asco e a indignação diante de tudo que tá errado ao meu redor, eu tenho que sair desse lugar. É isso. É isso. Eu vou dar um exemplo prático do que é isso.
Quando eu tava em Jabotão dos Guararapes, lá perto de Recife, a gente foi num córrego. Sim. E num lugar horrível. Uma favela horrível. E o córrego, basicamente, todo o lixo, todo o esgoto ia pra lá, inclusive animais mortos. É o pior cheiro que eu já senti na minha vida. Acho que as pessoas moram ao redor daquele cheiro. Quando eu cheguei lá, eu tava sendo filmado, a gente fazia transmissão ao vivo, me deu uma ânsia de vômito, cara. Horrorosa. E aí eu falei, não, vou ter que segurar minha onda aqui. Mas a real é que depois de 10, 15 minutos você começa a acostumar com o cheiro. E aí eu vi uma família cozinhando do lado daquela água horrorosa que tinha ali perto um cavalo morto. Sim. As pessoas se acostumaram com isso. O que é, em termos analógicos que você falou? O ser humano tem uma incrível capacidade de se adaptar ao absurdo e aceitar o absurdo. E o absurdo é imoral. Sim. Não é porque ele acontece o tempo todo, não é porque tem um cavalo morto o tempo todo no teu riacho, na frente, que você vai achar aquele cheiro normal. Pode ser assim. E não é porque todo mundo tá roubando na política ou ao teu redor, ou sendo mentiroso, que você tem que se adaptar. É isso. Então, a gente não pode perder isso. Não pode. Porque na política, a gente tem muitos rapazes de direita que foram do MBL, os famosos ex-MBLs. Sim. E esses caras vão lá, foram pro bolsonarismo, e aí eles começam a fazer aquelas mesmas práticas pilantras que a gente conhece. Eles perderam isso e, pior, eles são premiados por isso. É lamentável. Porque uma coisa é assim, eles se acostumaram com o cheiro ruim, mas aquilo não premiou eles. Não, eles são premiados por isso. Então a gente começa a se sentir ridículo por ser honesto, por não se vender. Sim. Você começa a se sentir um bobo, sabe? Sim. Pô, mas... E eu acho que a gente não tem que se sentir um bobo. E é isso. O lance é, a gente não pode se sentir um otário. Exatamente, cara. Assim, eu chegar pra mim, Renan, é o seguinte. Eu vou compartilhar, embora tenha 3 mil pessoas na live, mas enfim, eu vou compartilhar uma coisa assim que é muito, muito, muito pessoal. Eu sou muito envolvido com missões, né? Posso ver agora, né? Hã? Estou vendo agora, né? Isso, a missão é verdade. Mas missões evangélicas e tal, então, muito envolvido. E, cara, assim, eu gasto grande parte do meu dinheiro, eu gasto com isso, com missões e tal. Eu tenho uma vida confortável, graças a Deus. Não tô dizendo que não tenho, graças a Deus é uma vida muito confortável, sou muito grato a Deus por isso. Mas poderia ter uma vida muito melhor que isso. Hoje, cara, assim... 500 mil reais faz muita diferença pra mim. Lógico. Hoje. E eu tô tão feliz com essa caminhada, cara, assim, em Deus mesmo, feliz em Deus, que o Senhor, ele vai nos provar, não é com aquilo que não atrai os nossos olhos na necessidade, não. A aprovação não é isso. A aprovação, a água vai ser uma aprovação pra mim quando eu tô com sede. Não é quando eu tô, né, sem sede. Então... Eu falo assim, eu tenho louvado a Deus que, desde que eu me apresentei publicamente como uma pessoa disposta à política, já veio propostas, cara, assim, a minha resposta é a mesma resposta que Paulo mandou para Simão o Mago. Seja o vosso dinheiro para vossa condenação, para vossa perdição. Por quê? Porque eu sei que eu tô sendo provado nisso. Para quê? Para mostrar... acima de qualquer outra coisa, um bom testemunho cristão. Cara, mas isso tem um valor, cara. Assim, eu fiz uns stories sobre isso outro dia. Porque, assim, as pessoas não sabem o que significa o tamanho do bem pra um partido político. Imagina. O teu não pra eles significa mais até do que o sim pra gente. Pensa nisso. É maior. O teu não pra eles tem um valor maior do que o sim pra gente. Porque é o não à tentação fácil que foi normalizada. A ponto de hoje nem sequer ser crime eles propuserem uma coisa dessa. E são despudorados. O cara bota lá. Bota e você não aceita ser um idiota. Você não aceita ser um idiota. E aí entra o que você falou, né, do papel do cristão. Ser cristão num país dessas tentações é mostrar que o pecado ainda é pecado, que o errado ainda é errado. É isso. E que a tua espinha tem que ficar ereta diante de tudo isso. Exatamente. Porque há algo de humilhante em você resistir à tentação. No Brasil, resistir à tentação não te dignifica. Você parece um idiota. É isso. Falam isso, mas você é bobo demais. Você é tratado como um idiota quando você resiste à tentação. Não pode ser assim, Renan. Não pode, cara. Mas não tem um pouco a ver com o processo cultural de construção do Brasil? Porque o Brasil é o país
que é comemorado pelo carnaval, né? A nossa cultura é o carnaval. Que o carnaval é o momento em que as pessoas, elas se entregam às tentações. Sim, sim. Só que parece que a gente tá 24 horas por dia, 365 dias no ano no carnaval. E aí, ser brasileiro é sobre se entregar às tentações. O tempo todo. Então parece que tem algo de muito errado em você não querer roubar, não querer ter os produtos materiais, não querer ser a pessoa mais vaidosa do mundo, mais glutona do mundo. Você quer pegar, assim, você tem que ser uma máquina de máquina de hedonismo, e aí você é brasileiro. E aí, quando você não é, você é um idiota. Exatamente. Isso me dá... só que é uma missão muito dura. Mesmo assim, vamos colocar no universo cristão evangélico. Quantas igrejas não caíram nessa tentação? Sim. Quantos pastores não se criam mostrando assim, só a riqueza dele e não a firmeza moral? Então isso que você faz tem um papel, cara. Ô Renan, mas é isso. É um papel que recupera essa dignidade. Amém que assim seja, cara. Isso. Eu penso um dia... É o que as pessoas... Eu acho que... Deixa eu falar agora com o público cristão aqui um pouco. Vocês não sabem que a nossa fé diz que um dia a gente irá prestar conta de tudo ao nosso Cristo. Então, assim, antes de tomar qualquer decisão, e o cristão, quando ele vincula o nome de Jesus a uma decisão, o nome dele é secundário, agora o nome de Jesus que é primeiro lugar. Então, um dia nós vamos estar diante do nome de Jesus. Quando eu fui ao prédio da missão em São Paulo, no final da reunião, eu não sei se vocês perceberam isso, mas eu terminei para dar o sim à missão, Renan, eu falei o seguinte, falei assim, está escrito na Bíblia, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. O que passou disso é procedência do maligno. Então, enquanto for projeto da missão ter o meu nome, para o que a missão desejar, eu estou à disposição da missão. Isso é para o povo cristão, isso é para os partidos políticos. Eu dei o meu sim à missão. Então, dei o meu sim à missão... vinculando ao nome de Jesus, tá? Não foi ao nome do Benoni Mendes, filho do senhor Ricardo Mendes. Se fosse, seria muito forte para mim. Mas eu vinculei o nome de Jesus. Então, não existe a menor possibilidade de eu trair a palavra que eu dei à missão, vinculando ao nome de Jesus. Então, não existe a menor possibilidade de eu conversar, a partir do momento que eu saí de São Paulo, de eu conversar com algum outro partido para fazer qualquer coisa que seja diferente da palavra que eu dei à missão. Se a missão chegar para mim um dia e falar assim, eu acho que o governo não vai dar, vai para Senado. Se a missão falar, eu estou disposto a obedecer isso. Mas se a missão disser, bem, você vai ao governo até o final, eu iria até o final, Renan, porque eu vinculei não só ao nome do senhor Ricardo e ao nome do Benoni Mendes, mas ao nome de Jesus, cara. Então, eu espero que isso fique muito claro. Tá? Assim, vamos evitar esse constrangimento, por favor. Não me constranjam a ter que lembrar sempre que eu vinculei a minha palavra ao nome de Jesus. Não me constranjam a isso. Entende? Então, assim, as pessoas que estão ouvindo isso sabem por que eu estou falando isso. Não me constranjam a ter que falar sempre a minha palavra foi sim e a minha palavra está dada e eu estou dando. Isso não é por vaidade humana, porque eu não posso voltar atrás da minha palavra. É muito além disso. Então, assim, até as eleições, se eu for de fato o candidato da missão, qualquer alteração do que foi previamente estabelecido vai ser tomada, se for tomada, pela nacional da missão, tá certo? E seja o vosso dinheiro para a própria perdição, como diz Paulo a Simão, porque julgas que o dom de Deus se obtém por dinheiro. Renan, muito obrigado, viu, cara? De coração. Não, eu que te agradeço. Isso aqui foi verdadeiramente bonito. Verdadeiramente bonito. Verdadeiramente bonito. E... sério, assim, a tua chegada foi uma coisa muito, muito legal. Eu vou explicar porque foi legal. A militância no início não entendeu. Não só a militância não entendeu, como as lideranças nossas ao redor do Brasil começaram a tentar compreender. Porque eu sempre coloco. A gente investiu muito em pessoas que nunca tinham muito a perder conosco. E um dos lemas que eu usava até pro MBL, eu falava assim,
Quando você não tem nada, você não tem nada a perder. Então eu trazia pessoas que não tinham nada, porque elas não tinham nada a perder e assumiam riscos conosco. E era um lema, até uma música que eu gosto e tal. Você é um cara que veio tendo a perder. Eu nunca sei, porque uma pessoa que tem algo a perder se aproximando da gente, ela é exatamente o oposto das pessoas que nos usaram por muito tempo. As pessoas que nos usaram por muito tempo, às vezes não tinham nada, vieram de baixo. Eu não tenho nada. Bom, vou dar um exemplo do Fernando Holliday. Veio de uma família paupérrima. O primeiro emprego dele foi na prática conosco, trabalhava com a gente, construiu e falou, não, agora eu vou trair vocês, agora vocês são inadequados pra mim. Então, esse exemplo, a tua chegada deu uma bugada na cabeça de muita gente. Muita gente. E aí as pessoas queriam avaliar pra entender. E, cara, cada vez mais, eu tô vendo nos comentários a forma como você vem conquistando as pessoas com uma surra de sinceridade e honestidade. E isso é muito bom, porque as pessoas, dentro do universo do MBL, o MBL é um grupo talvez muito urbano, em muitos termos, e muito jovem. E as pessoas talvez tenham uma visão estereotipada do que seja o cristão na política. Sim, Por quê? Porque tem muito cristão na política que age de maneira errada. Ou age como vergonha o nome de Jesus, inclusive. E aí as pessoas estão aprendendo a entender como é que é um cristão que age de maneira correta. A primeira coisa que você fez, que é a primeira coisa que eu coloco pra todo mundo. Ele, se quisesse, tava em qualquer outro lugar. O Ben, se quisesse, tava em qualquer outro lugar, tranquilamente. Ele escolheu a gente. A gente não tava nem em condição de escolher você. Porque você tinha Mas você entende o que eu quero dizer? Sim. A gente é um partido que é recém-criado. Qualquer pessoa, com o teu tamanho, com a tua posição, com o histórico de trabalho que você tem, você teria convite de todos os partidos brasileiros. Tirando os de esquerda, não te chamaria, naturalmente. Mas do Podemos ao PL, te chamariam, te dariam uma estrutura. Você fez uma escolha. A partir do momento que você fez uma escolha e você vai validando a escolha, a gente começa a criar um vínculo e um exemplo. E o exemplo, aquela coisa, o exemplo arrasta. O exemplo começa a trazer outras pessoas que pensam de maneira similar. E é isso, né, respondendo uma pergunta que você fez pra mim uma hora atrás, né, como é que cria cultura no país? Exemplos. E os nossos exemplos quase sempre tem que ser exemplos de renúncia. Sim. Porque quando você ganha com aquilo que você, na prática, defende, ou com aquilo que você vive, não é exatamente o sacrifício. A sua vida não carrega ela em si um sacrifício, ela é uma vida digna de ser vivida, né? Sim. Ela tem que ter um sacrifício por alguma coisa. Então, a gente tem que sempre se lembrar desses sacrifícios que a gente está fazendo e dos sacrifícios das pessoas que se juntam ao grupo. Então, é muito importante isso. Isso é um baita exemplo. Baita mesmo. Agradeço de coração e agradeço a vocês aí por se importarem tanto com o Brasil. Eu falo isso como pai. A gente não pode ter um país onde os nossos filhos... A gente até aceita, né? A gente mesmo viver num país onde seja muito ruim, muito difícil de viver. Mas a gente quer que os nossos filhos vivam num país onde eles se orgulhem. E é isso. A missão é esse e tamo junto até a hora que vocês falarem assim, véi. Não, véi. Aí tudo bem. Mas posso falar? Assim, isso é o começo de algo muito grande. Sim. Algo muito grande. Sim. Eu não sei o que nenhuma dessas candidaturas nossas vai dar, onde vai chegar. Sim. Eu sei que longe nós iremos. Porque tudo isso é muito novo. Sim. Eu consigo farejar assim, tem algo de novo no ar e tem algo começando a acontecer. Isso aqui que a gente tá fazendo hoje é sobre isso. E vai longe. Então, é um processo. Só vamos trabalhar muito, manter as premissas, vamos estudar muito. Uma das coisas há uma obrigação em ser melhor do que os demais. Sim, a gente tem que estudar sempre bastante. Eu vejo que você é estudioso no campo do direito. Você é bem ligado a esse universo. Estudo. O Kim sempre fala isso. Cara, eu me garanto lá, não porque eu sou simpático. O Kim não é simpático, é um cara tímido. Ele também não entra nos rolos e ele não participa das festas. Então, ele só se garante pela qualidade. É isso. É só pela qualidade. Se olhar o restante, ele nem... Se fosse um jogador de futebol, sabe? Ele não sabe driblar, ele não tem o melhor preparo físico e tal, mas ele é muito técnico. Sim. O que é isso? Ele é muito técnico. Então, por ser muito técnico, ele se garante. Então, essa é uma valência que na política foi abandonada. É uma característica que na política ficou secundária. Porque fica famoso, fala qualquer coisa, faz umas negociatas, tá tudo bem. Ter qualidade é o nosso diferencial. A gente só sobreviveu pela qualidade. Então, é isso. Vamos ser esses caras. Agradeço demais e tamo junto, vamos pra isso. É pra isso que a gente tá aqui. Meu filho tem que se orgulhar do papai, assim como o pai dele se orgulha do seu pai. Mas já tem muitas pessoas aqui orgulhosas de você. Parabéns, Ben. Parabéns. Muito obrigado. Ben é um cara admirável. Ele e o Renan são uma baita dupla. É isso.